Olá, é um privilégio para mim estar aqui para compartilhar mais uma porção do Evangelho com você e dizer para você que Jesus te ama e que se importa com você. E animar você, dizer para você não desista, porque Ele está com você. Ele prometeu estar com você todos os dias até a consumação dos séculos. Vamos ler Tiago capítulo 1, versículo 12. Tiago capítulo 1, versículo 12. Que diz o seguinte para nós: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu àqueles que o amam. Leamos novamente: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Tiago 1, versículo 12. Nós temos como tema dessa pequena mensagem o seguinte: suporte as provas. Suporte as provas. Mas, irmão primo, por que você está dizendo isso para a gente? Suporte as provas. Bom, é impossível alguém dizer para mim, ou para qualquer outra pessoa, até para Deus, que está servindo ao Senhor, está caminhando no Senhor, e que não está precisando daquela força poderosa de Deus para suportar as provas e as lutas e as tentações que tem advindas sobre a sua vida. O próprio Jesus nos preveniu disso, de que você, minha irmã, tem que ser muito guerreira, você, meu irmão, tem que ser muito guerreiro para conseguir que Deus e do Espírito Santo força e graça para vencer e suportar todas as provas que já veio sobre você, que está vindo sobre você e que ainda virá sobre você. Então essa palavra é a palavra para te alertar, te animar e te ajudar a usar os instrumentos e as armas necessárias deixadas por Deus para suportar as provas. Bom, quando eu penso que a palavra diz que é bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, parece que Deus quer que sejamos masoquistas. Diz a palavra: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Essa palavra bem-aventurado está dizendo aqui, Macaios, no grego em que ela foi escrita, que quer dizer que este homem, ele é feliz, ele é rico, e ele tem dentro de si, em relação a Deus, em relação ao Espírito, em relação à palavra, em relação a Jesus, um bem-estar. E ele sente esse bem-estar, por mais profunda que seja a prova, por mais horrorosa que seja a provação que ele está passando, ele está sempre sentindo esse bem-estar. Ele está sempre sentindo essa pacificação em Deus, no nome de Jesus. De maneira que essa prova não o demove do seu lugar, de maneira que essa prova não o desanima, de maneira que essa prova não o tira de Jesus, de maneira que essa prova não impede de ler a palavra, de maneira que essa prova não impede de orar, de maneira que essa prova não impede de anunciar o Evangelho, de maneira que essa prova não impede de avançar no seu ministério, de maneira que essa prova não impede de ser discípulo de Jesus e que ele está disposto a morrer pelo Senhor, porque há nele um apego ao Senhor. E ele caminha em fé, confiando naquilo que o Senhor tem prometido a ele. Por isso que a palavra diz que este homem, esta mulher, que
que suporta com perseverança, se mantendo ali no caminho, a aprovação que vem sobre a vida dele, é feliz. É rico. Ele tem nele esse relacionamento de bem-estar e ele tem essa felicidade dentro dele. Feliz é o homem que suporta com perseverança a aprovação. Não é porque ele mesmo em si tem essa capacidade de ficar feliz na aprovação, de estar alegre na aprovação, de sentir bem-estar, sentir aquele bem-estar no seu coração na aprovação, de sentir rico por dentro na aprovação, de sentir pacificação na aprovação, não. Porque dentro dele agora está, diz a palavra, a mente de Cristo. E ele não fica desesperado porque Jesus está ali controlando a mente, o pensamento, o que ele vai fazer, o que ele não vai fazer em meio a essa provação horrorosa. Diz a palavra que agora o sentimento de Cristo está na alma dele. E ele não vai se precipitar em tomar decisões segundo a sua vontade, segundo os seus desejos, segundo os seus próprios sentimentos, porque o sentimento de Cristo está nele. E o sentimento de Cristo que está nele o levará a ter uma atitude conforme a palavra. E ele tem habitado dentro dele o Espírito Santo. E que dá a ele unção, poder, autoridade, dá a ele domínio próprio, dá a ele toda a capacidade que ele precisa em nome de Jesus, para ele vencer a provação. Para ele vencer este momento em que ele é aquilatado, em que ele, permitido por Deus, é passado por testes, exames, vestibulares divinos na sua vida espiritual. E os objetivos de Deus, nem sempre a gente entende no início, nem sempre a gente entende no meio, e nem sempre a gente entende na hora que a gente está passando pela aprovação, mas só lá na frente a gente vai entender o porquê que Deus permitiu que eu passasse pela aprovação, sofri muito naquela aprovação, e lá na frente vai poder dizer, poxa, valeu a pena, hoje sou uma pessoa melhor, sou um discípulo melhor, tenho um ministério melhor. Por isso que a palavra diz que é feliz este homem, esta mulher, que suporta esse teste de fé, que suporta ser submetido a um teste de fé na presença de Deus, de passar pelo fogo da provação. E ele passa com perseverança, se mantendo em Jesus, se mantendo como uma serva, se mantendo como um servo, se mantendo como obreiro, se mantendo como um pastor, pastora, se mantendo como alguém que Deus o chamou, vocacionou, habilitou, capacitou, e o tem colocado na frente de batalha. Guarda essa palavra para o seu coração. Talvez você está procurando uma felicidade em muitos lugares aí, e a coisa que você mais foge é de provação. A Bíblia está dizendo aqui, Tiago capítulo 1, versículo 12, você é feliz, meu irmão, minha irmã. Você tem dentro de você aquele bem-estar de pacificação dada pelo Espírito Santo, que você e eu muitas vezes nem sabemos. Você tem dentro de você o domínio próprio dado pelo Espírito Santo e toda a capacidade que você precisa para passar feliz, rindo dessa provação, dizendo, provação pode vir que eu estou aí. Deus está comigo, Jesus está comigo, estou pacificado, estou em paz. Sinto o bem-estar de Deus na minha alma. E a Bíblia diz que eu tenho que suportar com perseverança a provação, porque depois disso, diz a palavra, que o Senhor me dará a coroa da vida, e dará a coroa da vida a todos aqueles a quem Ele prometeu e a todos aqueles a quem amam a Ele. Persevere um pouquinho mais. E como eu falei o tema dessa pequena mensagem, suporte as provas. Suporte as provações. Não desista.
Não desista, pelo amor de Deus. Caminha mais de 30 anos servindo a Senhor e pregando o Evangelho. Mais de 30 anos pregando. Tem muita gente que começou comigo e ficou pela estrada fora. Outros já até morreram. Mas valeu a pena. Todas as provações que tenham passado até agora. E toda a perseverança ali, ó. Suportando com perseverança. Tem valido a pena. Deus possa te abençoar por essa palavra. Não se esqueça. Suporte as suas provas. Porque a Bíblia diz que Deus não permitirá que você seja provado ou tentado, além de que você possa suportar. Mas antes, quando você achar que não vai aguentar mais, ah, meu Deus, eu não vou aguentar, a prova é muita, a tentação é muito, a Bíblia diz que Ele dá um escape. Ele dá um escape, Deus é demais. Ele dá um escape. Suporte, amado, amada, suporte. Porque a coroa da vida está reservada para você e para todos aqueles que amam o Senhor. Deus possa abençoar por esta mensagem. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe ricamente. Shalom.